Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo
se esqueça de fazer o seu dízimo ou a sua oferta na conta da igreja. Igreja Presbiteriana do Povo Celestial, Banco Bradesco, código do banco 237, agência 0198, conta corrente 180.897-4, CNPJ 48-057-343/0001-19. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem, amada igreja? Gostaria de compartilhar hoje a palavra em Efésios capítulo 1, versículo 3 a 14. Efésios capítulo 1, versículo 3 a 14. Nesse tempo de quarentena, não sei se vocês sentem, mas muitas vezes eu sinto uma pressão de produzir, de produtividade. Parece que só de ficar em casa, as coisas não rendem bem, então às vezes a gente acaba se cobrando demais por isso. E por um lado é bom porque, lógico, a gente tem que trabalhar, a gente tem que ajudar em casa e realizar as coisas, Entretanto, eu gostaria de refletir sobre uma coisa hoje. O que você faz determina a sua identidade ou você faz as coisas de acordo com a sua identidade? Em outras palavras, muitas vezes a gente se identifica como: prazer, meu nome é Daniel, eu sou pastor, prazer, meu nome é fulano, eu sou delegado, eu sou administrador, sou dona de casa, eu sou blogueira, eu sou youtuber. Enfim, a gente muitas vezes se identifica com o que nós fazemos. Mas a pergunta que eu quero fazer é: isso determina quem você é, o que você faz? Será? E se você perder o emprego? E se você deixar de realizar a atividade que você está fazendo? Muitos continuam trabalhando, alguns que fazem o trabalho essencial, como médicos e alguns irmãos nossos, Eu sei que eles têm que ir até o trabalho, mas também tem aqueles que fazem o home office, mas muitos de nós temos que ficar em casa. E isso mexe com a sua identidade? Outra pergunta que eu queria fazer é que muitas vezes a gente relaciona a nossa identidade com os nossos relacionamentos. Ou melhor dizendo, a minha identidade é: eu sou pai, eu sou mãe, eu sou irmão, sou namorado de alguém, eu sou esposo de alguém, eu sou filho de alguém. E a gente determina isso, lógico que isso faz parte da nossa identidade, mas quando a gente pensa na nossa identidade, na essência da nossa identidade, naquilo que é a gênese da nossa identidade, aquilo que é primordial, aspecto que determina todas as outras coisas, que é a essência, qual que é a sua identidade? Qual que é a sua identidade? O que nós podemos ver aqui hoje, no texto de hoje, é que a nossa identidade determina nosso estilo de vida. A nossa identidade real acaba influenciando, acaba direcionando o nosso estilo de vida, nosso comportamento e até mesmo as coisas que a gente faz. O jeito que as coisas são feitas por nós. Gostaria de ler Efésios capítulo 1, versículo 13 a 14. O tema de hoje que eu decidi para a palavra de hoje é: Deus forja a nossa identidade em Cristo Jesus. Ou Deus forja a nossa identidade no Senhor Jesus Cristo. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa em Cristo com todas as bênçãos espirituais dos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Cristo Jesus, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Assim, o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento.
Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme seu plano e faz tudo o que ocorra de acordo com sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E, quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. Bem, Paulo ele começa esse trecho da carta aos irmãos de Éfeso e posteriormente foi copiada e divulgada para toda a igreja, né, como um todo. Ele começa com a saudação e depois aqui no versículo 3 ele, na verdade, o versículo 3 ao 14 é uma sentença só. Uma sentença só em grego. Imagina o quão Paulo era frenético ao expressar as suas ideias ou concatenar, né? Ou a sua teologia. Do versículo 3 ao 14, o trecho que a gente leu até agora, é uma sentença só. Ele começa assim, ou seja, está tudo interligado. Ele começa assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa entregando todo o louvor a Deus, mas aqui ele fala especificamente o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É muito interessante que ele coloca essa palavra Pai de nosso Senhor Jesus Cristo de maneira proposital. Aqui, quando a gente vai lendo toda essa sentença, a gente vai ver que o Pai ele realiza em Cristo Jesus. Ele faz e tem esse relacionamento entre Deus Pai e Deus Filho. Esse relacionamento é perfeito. E no final da frase, inclusive, tem a ação do Espírito Santo de Deus. Então nós podemos ver a Trindade agindo aqui. Isso derramando a sua graça sobre as nossas vidas, nos dando uma nova identidade e também nos dando um propósito de vida. Ele nos revela o plano de Deus, o segredo, nos dá o propósito de vida. Então ele começa louvando a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Ele já nos derramou de todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Ele nos deu não só a salvação, mas também ele deu todas as bênçãos para nós. A promessa da vida eterna, algo que a gente já pode experienciar aqui nessa vida terrena. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Mesmo antes de criar o mundo, Deus já nos amou, né? Depois nós podemos ver nos próximos versículos repetindo a palavra predestinou. Aqui a gente pode ver a soberania de Deus agindo. Tem uma pergunta aqui que a gente pode fazer. Se Deus é soberano, então a gente tem poder de decisão, a gente tem o livre-arbítrio. É um mistério como é que acontece essa relação entre a soberania de Deus e o nosso poder de decisão, né? O nosso, digamos assim, livre-arbítrio. E o fato é que Deus nos predestinou, Ele nos escolheu. Aqui nesse texto é muito claro isso. Não tem como negar isso. Ele, na sua infinita sabedoria, na sua justiça suprema, Ele nos escolheu. Mas ao mesmo tempo, a gente pode ver aqui que a gente precisa fazer a decisão de crer, de confiar em Cristo Jesus, de confiar nesse amor de Deus derramado através e em Cristo Jesus. E aqui a gente pode ver que Ele nos escolheu em Cristo, mais uma vez a relação de Deus Pai e Deus Filho, para sermos o quê? Santos e sem culpa diante dEle. Essa é a nossa identidade. Você não é pecador. Lógico, a gente tem a tendência pecaminosa, mas a questão é que essa não é mais a sua identidade. Pecador, pecadora não é mais a sua identidade. A sua identidade é santo. Santo e sem culpa diante de Deus. Certa vez estava fazendo um aconselhamento com uma adolescente
e ela era muito carente, enfim, os pais estavam ausentes, estavam em outro país tentando ganhar vida, ela morava com a avó, com o irmão, e ela era ainda nova na fé, e ela tinha uma questão que ela ficava com muitos meninos, né? E teve uma situação que a gente teve que conversar sobre isso, só que ela estava com medo de conversar, porque quando eu pregava eu era muito duro, né, com relação ao pecado e a questão a moral e tudo mais, então ela tinha um certo medo de ser julgada, de ser taxada, né, como alguém assim fácil, digamos assim. Mas eu olhei nos olhos dela e eu disse assim: você foi perdoada pelo que Jesus fez na cruz. A sua identidade não é mais ser pecadora, não é mais pecadora. A sua identidade é preciosa, santa, é filha de Deus. Filha de Deus. Não deixa ninguém falar o contrário. Não pense que você é pecadora, mas sim filha de Deus, perdoada através do sacrifício de Jesus na cruz. Sim, essa é a nossa identidade, santos e sem culpa diante de quem? Não é dos homens que têm uma justiça falha, é diante de Deus, diante dele, diante de Deus Pai, que é o justo juiz. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo. A palavra no original, em grego, ela expressa o ser filho, o ser adotado, né, tendo direito a toda a herança. Muitas vezes os imperadores eles faziam isso. Quando eles adotavam alguém, ele tinha o direito de herdar todo o império. Todo o império. E ele não só nos predestinou como filhos, mas também ele nos adotou como filhos. Ele nos deu também a herança. Nós podemos ver mais para frente que nós passamos a ser herdeiros com Cristo, junto com Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Essa é a vontade de Deus, esse é o propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa. Aqui nós podemos ver que tudo isso é para o louvor de sua graça gloriosa. A graça diz sobre a disposição de Deus de nos abençoar, de derramar o seu amor por nós. E é uma graça gloriosa, uma graça divina, uma graça que manifesta a Deus, a quem Ele é, o seu ser, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade. Ele é tão rico em graça e tão rico em sua disposição que Ele comprou nossa liberdade. Liberdade do quê? Do pecado, do vício, das trevas, da consequência do pecado. Ele comprou a nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou os nossos pecados. Meu irmão, minha irmã, você sabe o seu valor? É o sangue de Cristo. O seu valor é o sangue de Cristo. Teve um sacrifício por você. Para nós é graça. Não há nada que nós possamos fazer ou deixar de fazer para que nós mereçamos o amor de Deus. Não tem nada que você possa fazer que Deus te ame mais, ou nada que você deixe de fazer que Deus vai te amar mais. Deus te ama. E para isso, para comprar nossa liberdade e para perdoar os nossos pecados, derramou o sangue do seu próprio Filho. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Aqui está um momento um momento importante no raciocínio de Paulo. Lógico que está tudo interligado, mas aqui está um plot twist para a gente, para muitos cristãos, porque muitos cristãos pensam que o Evangelho é só que Jesus perdoou os nossos pecados e nós fomos salvos e vamos para o reino eterno. Acabou. Mas não é isso. Aqui ele fala que derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento.
Então a gente começa a ter entendimento da vontade misteriosa, secreta de Deus a respeito de Cristo Jesus, aqui fala no versículo 9. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este. Veja só qual que é o plano. No devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Então, no devido tempo, todo ser nos céus e na terra vão reconhecer a soberania de Jesus Cristo. Vão reconhecer a autoridade de Cristo. Esse é o plano. Além disso, tem mais coisa nesse plano de Deus. Em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus. Aqui, adoção, herdeiro, filhos de Deus. Nós nos tornamos herdeiros de Deus. Nós recebemos como herança o que foi prometido aos antepassados, que foi a salvação. A vida eterna, o reino eterno, pois Ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Essa é a vontade soberana de Deus e vai ocorrer de acordo com a vontade de Deus. O propósito de Deus, aqui a gente ouviu sobre o plano de Deus, que é que tudo que existe nos céus e na terra vai reconhecer a autoridade de Cristo e que nós nos tornaremos herdeiros em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus. E o propósito de Deus para tudo isso era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Quando diz os primeiros a confiar em Cristo, se refere aos judeus, para que os primeiros judeus que confiam em Cristo, ou seja, eu também preciso fazer a decisão de confiar em Cristo. Eu preciso me entregar a Cristo, eu preciso confiar no perdão, no sacrificial de Cristo e no amor, na graça gloriosa de Deus que Ele derramou sobre nós, em toda a sua sabedoria e todo entendimento. Para que primeiro os judeus louvassem a Deus e lhe dessem glória, agora vocês, gentios também, ou seja, nós, que não somos judeus, agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. Agora nós ouvimos sobre todo esse plano, e quando creram em Cristo, de novo, creram em Cristo, É lógico que o Espírito Santo que nos dá a fé, mas é um passo também que a gente tem que dar de confiança, de crer, de ter fé em Cristo. Ele colocou sobre vocês o quê? O selo do Espírito Santo que havia prometido. Ele nos deu a garantia: você é meu. Você pertence ao Espírito Santo de Deus. Você não pertence a Satanás, você não pertence às trevas, não pertence ao pecado, não pertence ao mundo, mas você pertence ao Espírito Santo de Deus. Nós nos tornamos templo do Espírito Santo. O Espírito é a garantia de nossa herança. O Espírito é a garantia de nossa herança. Não é o que você faz, não é o que você deixa de fazer. Não é porque eu tenho uma vida piedosa que isso é garantia, porque eu deixei de pecar que isso é uma garantia, porque eu faço caridade, porque eu faço boas obras que isso é garantia. Não, não é isso. O Espírito é a garantia da nossa herança. Até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. Até que venha a plenitude dos tempos. Até que nós entremos na glória, do gozo eterno de Deus Pai. Até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. O Espírito é a garantia de nossa herança. É Ele que nos garante que somos herdeiros de Deus. Tem um pastor em New Jersey chamado Jay Park. Ele é um pastor coreano, mas ele mora residente nos Estados Unidos. Ele fundou uma igreja lá e ele iniciou um trabalho de adoção. Há muito tempo atrás, ele tem um movimento de adoção na sua igreja. E o primeiro a adotar na sua igreja foi a família dele. Ele já tinha 3 filhos, mas eles adotaram uma menina lá da Coreia. E a mãe, a esposa do pastor Jay Park, ela estava contando esse testemunho
E ela falou que tinha uma característica muito forte nessa menina. Eles adotaram quando ela era bebê, assim, na primeira infância. E ela foi crescendo. À medida que ela ia crescendo, sempre que ela ouvia o barulho de alguma coisa sendo manipulada na cozinha, o barulho de comida, ela aparecia do nada. Ela aparecia. Porque ela queria comer. E por mais que esses pais adotivos, né, o pastor e sua esposa, eles tratassem bem essa menina, quando alguém oferecia uma bala, uma comida, ela seguia essa pessoa sem olhar para trás. A irmã, ela até se sentia atraída, né, a esposa do pastor, ela até ficava com um sentimento de traição, porque ela adotou, ela trouxe como filha, né, tratava como filha, fazia o máximo para tratar como filha, mas qualquer pessoa que oferecesse comida, alguma coisa assim, ela como que esquecia de tudo que eles fizeram e ia atrás da pessoa. Era uma característica assim que intrigava muito ela. Até que ela compreendeu que essa menina, ela sentia segurança na hora de comer. O que acontecia? Essa menina, ela foi abandonada, ou ela foi colocada no orfanato, melhor dizendo, quando era bebê, recém-nascida. E o momento que ela tinha um afeto de alguma outra pessoa, ou o momento que ela era acolhida nos braços, é quando ela tomava leite. Então, quando ela chorava de fome, ou quando ela chorava pedindo leite, não era só de fome, mas era porque ela queria um afeto, porque ela queria afeição. Então ela chorava, para que essa necessidade que ela tinha dentro dela, para que o desejo que ela tinha dentro dela fosse saciada. E esse instinto continuou. Então, ela associava o ser amada com o momento de comer, o momento que ela estava ingerindo algo. E passou o tempo, vários anos, e o momento que a irmã, a esposa do pastor, que eu não recordo o nome, me perdoem, mas essa irmã, ela sentiu muita alegria e ela sentiu compensação por todo o sacrifício, por tudo que ela fez por aquela menina. Foi quando essa menina finalmente reconheceu o quanto esse casal amava ela e que realmente tinham adotado ela como filha e começaram a chamar ela de mãe. E ela começou a chamar essa irmã de mãe, de pai. Foi o momento que ela reconheceu, puxa, eu sou filha deles. Quando ela começou a pensar na identidade dela como alguém amada, como alguém que é aceita, que é reconhecida como filha deles. Da mesma maneira, ou até mais forte que isso, gostaria que você tivesse convicção, que o Espírito Santo te revelasse que você é filho, filha de Deus. Se você crê em Jesus Cristo, se você confia nesse sacrifício de amor, de perdão, então o selo do Espírito Santo está em você. Ou seja, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Essa é a sua identidade. Não é se você produz muita coisa, não é se você ganhou muito dinheiro, conquistou muitas coisas, mas é a sua identidade em Deus. Santos e sem culpa. Santos e sem culpa diante de Deus. Essa é a identidade, essa é a sua identidade. E sabe, irmãos, na semana passada, falando sobre Coríntios 13, eu falei sobre amor, sobre relacionamento, essa coisa mais importante na vida cristã. Não é fazer, não é ter conhecimento e etc. Mas é o relacionamento que nós temos com Deus Pai, em primeiro lugar, e isso determina como vai ser o nosso relacionamento com os outros, como vai ser o nosso estilo de vida para com outras pessoas e para com nós mesmos até. E esse relacionamento, esse amor, ele nos leva a fazer alguma coisa.
Aqui ele diz, no versículo 12, que o propósito era que louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Como nós vamos louvar a Deus? Cantando salmos e hinos espirituais, em comunhão com outros irmãos, sim, através da oração, sim, mas também através de fazer, através de representar o corpo de Cristo aqui na terra, nós sendo a mãos e pés de Deus, realizando a vontade de Deus, nós anunciando aos outros a salvação, as boas novas aos outros, falando e agindo, sendo testemunhas. Para ser testemunha, não adianta só falar. Para ser testemunha, as pessoas precisam ver na nossa vida isso dentro de nós, então fluindo em nós e através de nós. Essa é a maneira mais saudável de nós realizarmos a vontade de Deus. Não é por culpa, não é para compensar alguma coisa que nós fizemos errado, não é por medo de sermos castigados, não é por mera obrigação, mas sim por responsabilidade, pela nossa identidade em Cristo Jesus. Da mesma maneira que nós conseguimos perdoar os outros, quando nós vemos o como Deus nos perdoou, nós também podemos ser benevolentes, refletindo como Deus é benevolente conosco, de nos ter adotado como filhos e herdeiros em Cristo Jesus. Que essa identidade seja a coisa mais forte que você tem dentro de você. Que isso possa te segurar nos momentos mais difíceis. Que isso seja uma inspiração para que seja lançado fora todo o seu medo, toda a sua ansiedade. Gostaria de orar nesse momento. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou. Simples assim. Porque o Senhor nos amou e derramou sobre nós a sua graça gloriosa, generosamente. Obrigado porque o Senhor nos fez santos e inculpáveis e sem culpa diante de Ti. Não porque nós merecemos, não porque nós ainda não pecamos, mas sim pelo que Jesus fez na cruz por nós. E ainda mais nos deu o Espírito Santo, o que havia prometido como selo da garantia. Nos deu o Espírito Santo como garantia até a sua vinda, Pai. Que o Espírito Santo seja manifesto em nossos corações. Enche-nos, Deus, Espírito Santo. Que nós não hajamos de acordo com as circunstâncias, que nós não estejamos agindo de acordo com o nosso medo, com a nossa ansiedade, mas sim de acordo com a nossa identidade que nós temos em Ti. Que não estejamos baseando a nossa identidade nas coisas que nós fazemos ou na nossa ocupação ou em qualquer outras coisas, Pai, mas sim que nós estejamos baseando e construindo a nossa identidade em Ti, do que o Senhor fez na cruz, em como o Senhor nos vê, em como o Senhor nos chama como filho e filha amada de Deus. Muito obrigado, Pai. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que nos derramou da sua graça gloriosa, que a comunhão, a condução do Espírito Santo seja sobre todo o povo celestial, sobre seus familiares, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Continuem orando ao meio-dia, intercedam uns pelos outros, pela igreja, intercedam pelo nosso país. Nós precisamos urgentemente de oração. E também saibam, né, que esse momento você está falando com o Deus Criador dos céus e da terra, com Deus soberano, o Deus que te vê como filho e filha amada. Que através da oração não só as nossas súplicas sejam ouvidas e atendidas, mas que o nosso coração seja transformado.
Continuem com a leitura bíblica também, né? Vamos aproveitar esse tempo em comunhão com Deus e com os nossos familiares, né? Que nós possamos crescer em amor no Senhor, tá bom? Muito obrigado por esse tempo, obrigado por participarem nesse momento de reflexão, de louvor e adoração. E fiquem firmes, até que nós possamos nos encontrar novamente, nos abraçar e até que o Senhor nos chame, nos resgate como sua propriedade para o louvor de sua glória, a plenitude dos tempos. Amém?